Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre orientação e localização do espaço geográfico. Vocês vão conseguir localizar essas informações sobre orientação e localização no livro de vocês, no capítulo 3, a unidade 3, na página 34, é que se inicia sobre esse assunto de hoje. Então, prosseguindo, o que vocês vão conseguir compreender nesse capítulo? O que vocês vão aprender nesse capítulo sobre essa orientação no espaço geográfico? A gente vai conseguir compreender o que é direção cardial, colaterais e subcolaterais, coordenação geográfica, zona térmica da Terra. Hoje, apenas a gente vai conseguir discutir um pouquinho sobre as direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Pois bem, para a gente compreender esse capítulo, eu coloquei aqui para vocês um contexto sobre orientação no espaço geográfico, já que o capítulo fala sobre essa orientação e localização do espaço. Então, para a gente compreender um pouquinho, vamos voltar lá na história, né? A orientação pelo espaço geográfico sempre acompanhou a história do ser humano. Mas os recursos, os equipamentos para essa orientação foram se alterando e se especializando ao longo do tempo, ou seja, tecnologias foram surgindo, né? Inovações, o homem ele tem esse poder de mudança, de criar, né? De produzir. Então ele foi aperfeiçoando as formas de orientação no espaço, né? A localização, como é que a gente consegue compreender, como é que a gente consegue dizer onde realmente está, né? Pois bem, ainda nesse contexto, né, a gente vê que na atualidade, para a localização de determinados espaços, podem ser utilizados mapas, GPS, bússolas, e hoje a gente tem inúmeras formas de se localizar, né? Temos mapas virtuais, temos aplicativos de celular para o uso dos mesmos, e é importante ter o conhecimento sobre os pontos cardeais, né? Sobre os pontos cardeais, sobre os pontos de referência. Então, para isso, a gente precisa compreender a importância desses pontos cardeais, das referências e etc. E o que vem a ser pontos cardeais ou direções cardeais? Eu coloquei aqui para vocês nesse slide o que é, né? Os pontos de referências, os pontos cardeais, indicam direção segura em qualquer lugar da superfície da Terra. Por isso, foram definidas as direções globais de referência, que se chama direções cardeais, né? Ou seja, a direção cardeais são direções globais de referência. Uma referência é um ponto de referência. E aqui, logo abaixo, eu coloquei para vocês o desenho de uma estrela. Essa estrela se chama rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos, ela coloca-se aí os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os cardeais são os que estão de vermelho, que é o norte, leste, oeste, sul. E esses são os pontos cardeais. Repitam comigo: oeste, leste, norte e sul. É os que estão de vermelho. Nas posições intermediárias, as direções colaterais, ou seja, entre norte, leste, sul e oeste, existem as direções colaterais, que é nordeste, que são os que está grifado de azul, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Então, esses são os pontos colaterais. E o que vem a ser os pontos subcolaterais? É os que estão em intermediário entre o colaterais e o cardeais, que é o norte e nordeste, leste e nordeste, leste e sudeste, que são esses que estão de amarelo, sul sudeste, oeste sudoeste, sul sudoeste, norte, noroeste e esse último
que são os pontos subcolaterais. Eles estão entre os cardeais e os colaterais. Temos aqui o que é a rosa dos ventos, para vocês, para os alunos que ainda não conhecem, né? Mas muita gente, a gente vê ela muito em mapas, né? A gente vê ela de diferentes formas em mapas. E o que é essa rosa dos ventos? A rosa dos ventos é um esquema em forma de estrela que representa as diferentes direções dos pontos cardeais e dos pontos colaterais, né? E também subcolaterais. Todos os mapas devem conter pelo menos a indicação de norte. A direção oeste pode vir indicada com H, do inglês west. Então, assim, todo mapa ele tem que conter essa rosa dos ventos. E aqui temos um exemplo dela, e no próximo slide tem várias formas que você pode encontrar, que vocês podem encontrar em mapas. Ela pode ser desenhada de diversas formas, só que ela tem que conter essas direções, né? Norte, oeste, sudeste, né? Então, ela tem que ter essas direções cardeais, subcolaterais e colaterais, né? Após a compreensão do que é essa localização, essa orientação do espaço geográfico, a gente vai compreender sobre as diferentes formas de orientação. A gente já compreendeu o que vocês já viram, o que é a rosa dos ventos, né? Quais são as direções que a gente tem, as cardeais, as colaterais e as subcolaterais. Então, a gente tem 3 tipos de orientação, de direção, né? A gente tem 3 tipos de direções. E agora a gente vai ver as orientações, como é que se dá esse processo de orientação, como é que a gente consegue identificar essa direção cardeal, subcolateral e colateral, né? Com o uso da rosa dos ventos, a gente vai conseguir identificar. E aí, nesse slide, a gente vê que a gente consegue encontrar o ponto de localização, ponto de referência sobre a orientação pelo Sol. O que é essa orientação pelo Sol? Eu coloquei aqui para vocês. Essa forma de orientação segue a direção do Sol, que possibilita uma definição aceitável das direções cardeais. Basta verificar o movimento do Sol. O Sol surge sempre na mesma direção, na direção leste, né? Que lá na rosa dos ventos a gente identifica a direção leste. E a direção que o Sol se põe denomina-se de poente ou ocidente. E é a região oeste, né? O Sol se põe no leste. O Sol nasce no leste, e se põe no oeste. Só sabendo-se onde o Sol aparece, que é no leste, é possível determinar as demais direções, como se faz com o uso da rosa dos ventos, né? Deste modo, se estendemos o braço direito, ou se a gente sempre estender o nosso braço direito para o sentido onde o Sol nasce, teremos a nascente, que é o leste, e o braço esquerdo estendido apontará para o poente oeste. A frente estará no norte e as costas no sul, no local para onde o Sol indica ao meio-dia. Ou seja, quando a gente estica o nosso braço direito, a gente consegue apontar para onde o Sol nasce, que será sempre o leste, e onde o Sol se põe, o oeste, que será nosso braço esquerdo. E aí, a nossa frente vem o norte nas nossas costas vem o sul. Essa é uma direção que a gente tem, que a gente consegue ter pelo Sol. Então, durante o dia, a gente consegue se orientar pelo Sol, né? A orientação
pelo Sol. E durante a noite, acredita-se e tem-se como um ponto de referência, né, uma direção, a orientação pela constelação do Cruzeiro do Sul. E o que vem a ser, né? Durante a noite no hemisfério sul, as direções podem ser determinadas pela observação de uma constelação em forma de cruz, ou seja, isso são constelações, estrelas, que fazem o formato de cruz. E ao observar no céu essa constelação, a gente consegue identificar a direção cardeais, né? Conhecido como Cruzeiro do Sul, ela indica a direção sul, pelo prolongamento de sua base maior. Indica o norte, por sua ponta superior. Ou seja, temos aqui duas imagens. Uma é das constelações, são 4 constelações e que fazem o formato de uma cruz. E a forma de orientação pelo Cruzeiro do Sul se dá nessa vertente. Constelação do Cruzeiro do Sul, a gente observa olhando para o céu, e aí a gente identifica, né, que ela há um braço bem maior e um menor, né, uma direção maior e uma direção menor. Prolongamento, que é um distanciamento, polo central do sul, e aí a gente consegue identificar a direção cardeal, né, leste, oeste, sul e norte. A última forma de orientação do espaço geográfico, ela é dada por uma bússola, né? A bússola é um instrumento milenar de muito tempo, né? Quando a gente já falou lá no começo sobre as formas, sobre os elementos, os materiais que os homens conseguiram construir para se localizar, para identificar a direção, a orientação do espaço, do local que ele vive. Então, para ele conseguir identificar onde está, ele criou essa bússola, né? É um instrumento milenar utilizado pelos antigos marinheiros chineses, ou seja, quando eles estavam à deriva no mar, né? Eles precisavam encontrar a direção para onde é que eles iam e chegar em terra firme. O seu princípio é bem simples: uma agulha magnetizada com livre movimentação em seu eixo e atraída pelo campo magnético da Terra. Ou seja, essa agulha, ela tem um magnetismo que é atraído pelo campo da Terra, onde tem terra, ou seja, por isso que eles eram muito utilizados por marinheiros, né? Porque eles estavam à deriva e eles precisavam encontrar onde é que tinha superfície plana, onde é que tinha terra. O polo magnético norte da Terra atrai o norte da agulha e o polo magnético sul da Terra atrai o polo sul da agulha. Então, eles criaram essa invenção, esse equipamento, esse instrumento, para que se encontrasse a direção correta para onde eles queriam ir, se era para o norte, para o oeste, o sudeste, né? E aí eles conseguiam identificar usando essa bússola. E o que é polos magnéticos? O que é esse magnetismo, né? E o que é polo geográfico? Aqui eu coloquei para vocês de uma forma bem simples, né? O polo magnético e o polo geográfico, de fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, com o polo sul magnético aproximadamente no polo norte geográfico e o polo norte magnético aproximado no polo sul geográfico. Vocês conseguem identificar aí na imagem que existe 2 eixos, o eixo magnético e o eixo de o eixo de rotação da Terra, né? A Terra, ela está em constante rotação. E aí, dentro desses 2 eixos, existem os polos, o polo sul e o polo norte, né? O polo sul magnético e o polo sul geográfico. E aí, esse magnetismo, ele é tipo um ímã, ele puxa
ele puxa a localização, a direção correta na bússola, né? O polo sul geográfico e o polo norte magnético. Então, existe dois eixos, o eixo magnético e o eixo da rotação da Terra. E existem esses polos magnéticos e os polos geográficos. E aí se divide em sul e norte. E aí os demais a gente já conhece, que é o leste e o oeste. Aqui temos as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? No livro de vocês, lá na página 38, a gente consegue identificar o que é coordenadas geográficas. Nele fala assim: para localizar um ponto qualquer da superfície da Terra, utiliza-se um globo terrestre ou um planisfério. Neles estão representados os oceanos, mares e as grandes porções de terra que formam os continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceânia e Antártica, sobre o globo ou os mapas, e é traçado um conjunto de linhas imaginárias. Ou seja, nessa coordenação geográfica, nessa localização toda que existe no mapa, é traçado linhas imaginárias que formam um sistema parecido com uma malha, denominado coordenação geográfica. Ou então, o que é coordenação geográfica? São essas linhas imaginárias que a gente identifica no mapa. Em todo mapa a gente identifica algumas linhas, elas traçadas ou elas retas. E essas linhas são imaginárias e elas se formam como se fosse uma malha, que aí a gente consegue identificar, se localizar de uma forma mais clara, mais ampla. E aí, aqui no mapa que eu coloquei para vocês, temos um exemplo, né? A gente identifica que no mapa tem uma distribuição dos continentes na superfície terrestre. Então, a gente tem a América do Norte, a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, Oceânia e a Antártida, né? E aí, tem algumas linhas. A linha do Equador, que é o paralelo, né? É o principal paralelo, a linha do Equador. Tem outros trópicos de Câncer, e tem várias linhazinhas que tem um nome bem pequenininho aí. Se vocês conseguirem aproximar a imagem, vocês vão conseguir ver que existe-se 5 linhas imaginárias nesse mapa, né? E aí cada uma tem um nome específico. Ainda sobre as coordenadas geográficas, temos aí, mais específico, mais detalhado, algumas denominações das linhas, né? Das linhas que existem no mapa. Em todo o mapa você consegue identificar essas linhas. Então, temos aí paralelos, são linhas imaginárias traçadas paralelamente a linhas do Equador, né? E aí essas são denominadas linhas paralelas. A linha imaginária que corta o meio da Terra é chamado de linha do Equador, que essa linha em vermelho, ela é totalmente no meio mesmo de todo o mapa, a gente identifica a linha do Equador. E aí tem as latitudes, são linhas numeradas em graus para o norte e para o sul, partindo do Equador, que são essas linhas latitudes, que a gente consegue identificar aí também nessa imagem. Na página 39 de vocês peguem o livro e respondam de acordo com o que eu coloquei nesse slide. Para vocês identificarem melhor, eu coloquei apenas as respostas. E aí, para realizar essa atividade, vocês vão ter que observar o mapa da página 38, que é parecido com esse último mapa que eu coloquei para vocês, onde tem as regiões, né? As regiões da África, América, Ásia e Europa.
E nesse mapa que tem na página 38 do livro de vocês, vocês vão identificar algumas linhas imaginárias e a gente vai conseguir responder as questões da página 39. Na página 39, a primeira questão é assim: que paralelos estão localizados no hemisfério norte e no hemisfério sul? Aí vocês vão lá, observem no mapazinho de vocês que temos a linha do Equador. E acima da linha do Equador é que a gente consegue identificar algumas linhas imaginárias, né? Alguns paralelos imaginários aí. Então, os hemisférios ao norte são denominados de Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, que vocês vão conseguir localizar aí após a linha do Equador, logo acima. Lá em cima vocês vão conseguir Trópico de Câncer e esse outro, né, Círculo Polar Ártico. E abaixo da linha do Equador, né, na parte onde tem o desenho do Brasil, abaixo do Equador, vocês vão conseguir identificar o que vem a ser no hemisfério sul, né, que é no hemisfério sul, é o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né, no hemisfério sul, que é essa parte onde tem o Brasil, logo abaixo da linha do Equador. E aí a segunda pergunta é assim: que paralelos importantes cortam o território brasileiro? Qual é o paralelo mais importante que corta o Brasil? A gente vê logo no meio do mapa da página 38 a linha do Equador. E essa é a resposta, né? Linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E na C tem assim: em relação à linha do Equador, em que hemisfério está localizado a maior parte do território brasileiro? Onde é que se encontra a maior parte do território brasileiro? A gente consegue encontrar no hemisfério sul, porque está abaixo, né? Está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, e está praticamente 100% do Brasil, né? Só apenas um pedacinho do Brasil se encontra no hemisfério norte, que é acima da linha do Equador. Então, finalizamos essa primeira etapa deste capítulo, né, sobre a orientação e a localização do espaço geográfico. Nele conseguimos identificar as direções cardeais, colaterais e subcolaterais, e também as orientações, né, as formas de orientação da Terra, como é que a gente pode se orientar, como a gente pode entender onde a gente está, a localização, né, essa localização que a gente pode usar a gente pode ter com base na orientação do Sol, na orientação da bússola, na orientação pelo Cruzeiro do Sul. Então a gente identificou essas três formas de orientação, né, de localização, e também vimos as coordenadas geográficas, né, as linhas imaginárias, os paralelos e as latitudes. Então, o que são esses paralelos e essas latitudes, essas coordenações, essas linhas imaginárias? Tudo isso a gente conseguiu ver nesse capítulo e resolveu a atividade da página 39. Muito obrigada, alunos.